Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né, todos, ao 30º Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, que esse ano, em 2020, né, vai ser sediada na PUC-SP, através do Programa de Estudos Pós-Graduandos em Comunicação e Semiótica, patrocínio da FAPESP, né. A abertura oficial do evento vai ser dia 27 desse mês, né, numa terça-feira, às 14 horas, com a transmissão ao vivo pelo YouTube e pela TV PUC. Né. A gente está iniciando agora a série lançamento de livros da 30ª Compós. Né. Eu sou o Rafael, pesquisador do Grupo de Pesquisa em Criação e Comunicação das Mídias, né, o CCM, que é um grupo que faz parte da COS, né, do Programa de Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo, né? E o nosso convidado, né, que eu queria agradecer muito por estar aqui podendo participar com a gente, é o Rodrigo Carreiro, que está lançando 2 livros, né? O Found Footage de Horror e A Linguagem do Cinema, uma introdução, né? Eu vou apresentar brevemente aqui o currículo, né? Ele é professor do PPG-Com, bacharelado em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco, onde ele cursou mestrado e doutorado em Comunicação, né? Cinema, no caso. Tendo feito pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, né? Atualmente bolsista de Produtividade e Pesquisa do CNPq, nível 2. Pesquisa sobre som, estilística e gêneros fílmicos populares, especialmente horror e thrillers, né? E lidera o grupo de pesquisa LAPS, Laboratório de Pesquisa em Imagem e Som, certificado pelo CNPq, né? Aí, se eu quiser, não sei, eu já fiz a devida apresentação, mas a gente conversou um pouquinho, né? Resolvemos focar inicialmente no seu livro sobre o Found Footage, né? Aí, se você quiser iniciar, eu tenho algumas perguntas aqui, mas quem tiver interesse no chat, mandar alguma coisa também, estamos abertos, né? Por favor, Rodrigo. Não, desculpa, meu celular tá tranquilo, querendo cair aqui. Aproveitar que agora estamos com 10 espectadores, 11 espectadores aí. Beleza. Então, vamos lá. Eu queria, assim, dar boa noite, evidentemente, a todo mundo, agradecer a presença de quem está aqui ou de quem eventualmente vai ver essa live depois, né, gravada. Agradecer a Compós e a você pela oportunidade, é sempre muito legal você ter a oportunidade de falar sobre o seu trabalho acadêmico, porque, afinal de contas, a gente não tem no Brasil uma visibilidade assim, muito grande, né, quando a gente está falando especialmente de livros, de pesquisas acadêmicas. Então, todos esses espaços eles precisam ser ocupados mesmo. É muito importante que a gente divulgue. É até uma cobrança, de certa forma, que uma parcela da sociedade faz de nós, né? Tem essa visão de que pesquisador no Brasil, especialmente na universidade pública, não faz nada, é vagabundo, planta maconha e tal. E, assim, eu acho que uma parte dessa percepção ela se deve exatamente a esse fato de que a gente não tem uma visibilidade assim midiática tão intensa, né? E esse tipo de espaço assim ajuda muito a quebrar um pouco esse tipo de preconceito. E antes da gente começar, eu só queria fazer uma observação rápida, Rafael, que eu acho que para mim é importante. Às vezes a gente pensa assim, a pessoa tá lançando 2 livros consecutivos, a pessoa não faz mais nada, só escreve. Como que a pessoa pode escrever 2 livros, né, e os 2 livros serem bons, né? E eu queria só explicar, na verdade, que esses livros eles não foram escritos agora, eles são livros um pouco mais antigos, e eles só estão sendo publicados juntos porque no final do ano passado a gente teve dentro da UFPE, no contexto da UFPE, um lançamento de 2 editais de publicação de livro, né, que são editais muito raros, pelo menos no contexto da UFPE, e que no ano passado aconteceram logo 2, um em novembro e outro em dezembro. Né? E eu, como tinha esses 2 livros prontos desde 2018,
eu tive a oportunidade de concorrer a ambos os editais, porque ambos exigiam que o livro já estivesse pronto para poder você concorrer, e evidentemente isso é um problema, que a pessoa que normalmente escreve o livro, ela vai tentar publicar instantaneamente depois, né? Mas não foi o meu caso, porque esses livros eles estavam meio que na gaveta há um bom tempo, né? O livro do Found Footage de Horror nasceu de uma pesquisa que começou em 2011 e durou 10 anos, só terminou agora em 2021, né? Exatamente por conta do lançamento do livro. E em 2018 eu escrevi a primeira versão dele. Então, na verdade, o que eu fiz no momento em que o edital foi lançado foi apenas dar uma revisada, uma grande revisada, e escrever um capítulo extra para ele, fazendo uma atualização na pesquisa, mas o livro já estava 90% pronto. O outro livro, A Linguagem do Cinema, ele é mais antigo ainda, na verdade, ele existe como um material didático que eu uso em sala de aula desde 2007, né? Inicialmente num formato de apostila, que eu distribuía para os alunos exatamente pela dificuldade que a gente tem no Brasil de ter literatura acadêmica, especialmente pedagógica, né? Livro-texto e tal, para ensinar cinema em português. E como esse livro, eu dava uma disciplina, ainda dou, uma disciplina na UFPE chamada Introdução à Linguagem Cinematográfica, eu não tinha um livro no Brasil em português que eu pudesse utilizar como principal bibliografia. Tudo estava em inglês. Então eu decidi eu mesmo tentar escrever uma apostila, e aí a cada nova versão da disciplina, todo ano eu dava essa disciplina e eu ia atualizando e ampliando essa apostila até que ela ficou enorme, né? Ganhou mais de 200 páginas, e eu percebi que na verdade o que eu tinha ali era um livro mesmo. E eu fiquei só esperando a oportunidade de publicar, e essa oportunidade apareceu agora, junto com a segunda oportunidade do livro do Found Footage. Então, é por essa razão que esses dois livros estão saindo quase que simultaneamente, e não porque eu escrevi enlouquecidamente os dois ao mesmo tempo. Muito legal, muito legal. Mas fico bem feliz de ouvir esse aspecto, porque quando a gente pensa nessa bibliografia introdutória, né, que nem você falou, mesmo que até acho que o do Bordwell, né, que é aquele tijolo, tijolo enorme, né, mesmo até tem tradução, mas tem a questão da acessibilidade, né, ele é muito caro. Muito caro. Ainda mais para aluno. Ele é maravilhoso, né? Aquele livro é sensacional. Ele foi, na verdade, uma grande inspiração para a linguagem, mas ele só foi traduzido para o português em 2014, né, quando eu já estava trabalhando com a minha disciplina há quase 8 anos. Nossa. Então, eu inclusive usei algum material do Bordwell, quer dizer, eu cito muitas vezes o livro do Bordwell da Thompson, a gente não pode esquecer que o livro não é só do Bordwell, né? É da esposa dele também, a Christine Thompson. Sim. E ele foi uma inspiração enorme para mim. Eu fiquei muito feliz quando ele saiu em português, mas saiu num preço proibitivo, né? R$250. Então, é um negócio que é meio absurdo. Exatamente. E pelo menos o meu livro é um pouco mais modesto, é menor e tal, mas ele está saindo numa edição muito caprichada, em e-book, é gratuito, né? Todo mundo vai poder baixar se quiser. Tá todo colorido, tá bem legal. E, enfim, eu acho que ele vai ser um material bem acessível, exatamente pensando nesse público-alvo que é formado pelos estudantes que estão no início do curso, e até mesmo para cinéfilos que querem que não estão necessariamente estudando, né, para serem cineastas, mas que querem se informar e aprender um pouco mais sobre a arte do audiovisual, e que nesse livro eu espero eles consigam encontrar um material acessível, inclusive em termos de leitura, né? Ninguém vai se deparar ali com grandes teorias que dificultem eventualmente a leitura. Só de não ser algo no nível do Deleuze lá da imagem, movimento, imagem e tempo, já ajuda bastante. A digerir, né? E ainda sobre o público-alvo, né? Eu achei legal que você expandiu assim para além dos alunos de graduação, né? Também os cinéfilos, né? Você acha que ele também pode ser um suporte para críticos, né? No caso, principalmente críticos iniciantes? Sim, sem dúvida nenhuma.
Primeiro porque eu te digo que um bom crítico de cinema ele precisa ter uma noção básica, mínima, da linguagem cinematográfica, né? Não tem como você ser um bom crítico se você não domina minimamente assim, a base o alicerce mesmo da linguagem cinematográfica. Às vezes eu tenho uma agonia quando eu leio em textos de crítica cinematográfica, assim, coisas como a fotografia desse filme é muito boa, mas eu não sei muito bem explicar por quê. Esse tipo de coisa a gente lê aqui e acolá, e eu fico muito agoniado quando eu leio isso, porque, pô, se você não sabe explicar por quê, é porque você não sabe do que você está falando, na verdade. E eu espero bastante que esse livro possa auxiliar. Inclusive, eu fiquei muito na dúvida quando eu estava selecionando o material que ia entrar nele, a respeito dos dois últimos capítulos, né? O livro ele tem 13 capítulos, e o 12º e o 13º são capítulos que se voltam mais para essa área da análise fílmica, mais do que a explicação direta da linguagem cinematográfica em si, que está mais concentrada nos primeiros 11 capítulos, né? Eu fiquei muito na dúvida porque eu me desviei um pouco do meu caminho básico. Inclusive o material de onde veio esses dois capítulos opa, desculpa aqui. Exatamente vem de outra disciplina, uma disciplina que eu dou chamada, aliás, duas disciplinas que eu tenho dado na graduação, chamado Crítica de Cinema, que é uma disciplina obrigatória do segundo período, no nosso curso, e Análise Fílmica, essa é uma disciplina eletiva que eu dou eventualmente. Eu já dei, acho que 3 versões dela nos últimos 8 anos. E para preparar essas disciplinas, eu também escrevi aulas bastante extensas, assim, aí na hora de publicar, eu achei que valia a pena incluir esses 2 capítulos e eu fiz isso. Então, a intenção também é atingir um pouco esse público de críticos, especialmente críticos iniciantes, né? Porque a gente não vai esperar que um crítico veterano, sei lá, um Inácio Araújo, sei lá, Luiz Carlos Merkel, um Bernardet, eles vão precisar de algum material desse tipo. Acho que não, mas hoje a gente tem uma crítica que é muito pulverizada, muito presente nos blogs, nas plataformas assim, digitais da internet, e muitas vezes esses críticos eles acabam demonstrando uma certa falta de conhecimento assim, técnico, que talvez, espero eu, humildemente, o livro possa ajudar a preencher assim, essa lacuna. Muito legal, cara. Vamos aproveitar, então, agora, falar um pouquinho do outro livro, sobre o Found Footage, né? A gente começou, a gente combinou uma coisa e fez outra, né? Mas tudo bem. Exatamente. O negócio é o fluxo natural, né? Os desdobramentos vão acontecendo. Eu queria saber qual que é a importância do Found Footage para você, né? No gênero do horror, né? Minha pergunta é meio particionada aqui, né? E porque, além de serem grandes bastiões, né? Por que especificamente Bruxa de Blair e REC, né? Até considerando já principalmente o Bruxa de Blair aí de 99, né? 99, Então, e a questão da atualidade, né? Se no fim das contas ainda dialoga com a contemporaneidade ou era um recurso, assim, uma gimmick, né, que você usa uma vez e fez aquele sucesso por ser diferente, mas depois não tinha mais nada a colaborar, né? Eu queria te ouvir um pouquinho, né, sobre isso, a relevância delas hoje, né? Tá. Bom, deixa eu te explicar, deixa eu recuar um pouquinho no tempo para tentar fazer uma explicação, até relacionando o meu interesse, né, com esse filme. É o seguinte, eu terminei o meu doutorado também pesquisou gênero popular, né? Eu sou muito interessado por esse tipo de filme. O pessoal lá, os meus colegas na UFE brincam que eu sou o professor mainstream do curso, porque eu gosto de filmes mainstream mesmo, não escondo isso não. Quer dizer, mainstream é certo ponto. Você vai me perguntar se eu assisto Marvel e eu vou dizer que Marvel já é um pouco demais para mim. Mas assim, eu gosto de cinema popular, cinema de horror, cinema policial,
comédias, de comédia romântica, de um modo geral. Gosto muito de western, e aí a minha tese de doutorado foi sobre o spaghetti western, né? O western italiano, que e o legal. trabalho de Sérgio Leone, mais especificamente. Muito legal. Então eu terminei em 2011 essa pesquisa, que depois virou livro, inclusive, em 2014 essa pesquisa saiu como livro pela mesma editora que está lançando o Found Footage, a editora Estranha. Ingressei como docente no PPG-Com da UFPE, e aí decidi que era um bom momento ali para pesquisar a interseção entre as minhas duas grandes paixões acadêmicas, que eram o sound design, o som, que é a minha disciplina de origem dentro do curso da UFPE, para a qual eu fiz o concurso e fui contratado. Então, eu adoro som, eu adoro essa parte de edição de som e de efeitos sonoros, toda essa parte, tanto na prática quanto na teoria, né? E, ao mesmo tempo, também adoro, como eu já falei, os gêneros cinematográficos mais populares. Então, quando eu me deparei com a ideia do Found Footage, né, eu pensei, puxa vida, esses filmes trabalham o som de uma forma muito diferente dos filmes convencionais, assim como trabalham também a imagem, porque intencionalmente, graças ao que eu chamo de princípio da câmera diegética, ou seja, a câmera nesses filmes, ela faz parte da diegese, ela está dentro do mundo ficcional e os personagens têm consciência da existência dessa câmera. E isso modifica completamente, né, a estilística do filme, né? Dá aquela cara de documentário, um certo nível de imperfeição. Acabei chamando isso no livro de Estética da Imperfeição. E aí a pesquisa foi se desdobrando em dois vieses, eu vou dizer assim. Primeiro, eu descobri que, ao contrário do que eu imaginava, o found footage de horror, ele não sei se um gênero, um ciclo de produção ou um estilo. Na verdade, eu até discuto essa questão no livro. Você está abordando no primeiro capítulo do livro. E eu acho que ele pode ser, na verdade, abordado por qualquer uma dessas entradas aí. Mas ele é um fenômeno muito maior do que eu imaginava quando eu comecei a pesquisa. Comecei a pesquisa achando que ia trabalhar basicamente com talvez uma dúzia de filmes, 15 filmes. E eu, ao longo dos 10 anos que essa pesquisa durou, eu acabei descobrindo que o fenômeno do found footage, ele já produziu, pelo menos, o que eu consegui catalogar, né, pelo menos 1000 longa-metragens. É uma quantidade avassaladora em todos os países, né, alguns países muito remotos, como Costa Rica, como Uruguai, como a Sérvia, como o Egito, como Turquia, e aí por aí vai. Né? Só para você ter uma ideia, na Costa Rica, o primeiro longa-metragem realizado naquele país foi exatamente um found footage, chamado El Sanatório. E é um filme até divertido. E aí, isso aí foi fazendo a pesquisa crescer e ganhar uma importância que acabou redundando no segundo viés que me interessou muito drasticamente nessa pesquisa, que foi a ideia de que aquilo que eu chamo de estética da imperfeição, ou seja, o uso de câmera de celular, de câmera de vigilância, a câmera que não é profissional, né, o equipamento, na verdade, todo, não apenas a câmera, que é utilizado por pessoas que supostamente são pessoas comuns e não têm conhecimento do audiovisual para registrar eventos fantásticos ou pelo menos insólitos que estão aparecendo ali diante deles. Essa ideia, ela não existe só no horror e não existe só na ficção, né? A gente começou a ver uma invasão brutal, eu diria, da nossa vida cotidiana, que passou a ser quase que dominada por essas imagens a partir do aparecimento de redes sociais como o YouTube, principalmente, mas também o Facebook, o WhatsApp e outras. Né? Então, e essa que a gente está aqui agora. E essa, pois o Instagram e tal. Então, assim, a minha teoria é que esses filmes eles chamam muito a atenção, não apenas porque são baratos e, portanto, são mais fáceis para que as pessoas que estão em começo de carreira tenham acesso ao equipamento para poder filmá-los, mas também porque a sociedade como um todo, nós aprendemos, né, fomos educados, especialmente as gerações mais recentes,
a consumir essas imagens, entre aspas, aí, imperfeitas, poluídas, regularmente. Seja através do YouTube, seja através dessas redes sociais em geral. Então, Legal. hoje, as crianças e adolescentes, eu, por exemplo, tenho 3 filhas, né? 2 delas adolescentes, e elas estão absolutamente acostumadas a assistir YouTube, e até a mais novinha, que tem só 6 anos, ela já assiste YouTube regularmente também. E, evidentemente, isso tem um impacto grande assim, no tipo de consumo audiovisual, e aí vai ter também, fazendo um link aí dos 2 livros, vai ter também um impacto na gramática audiovisual, na linguagem do audiovisual. Né? E para além do cinema, a gente tem redes sociais, a gente tem os games, a gente tem a própria televisão aberta, né? Se a gente for pensar assim, a Globo, que seria o nosso paradigma de televisão aberta, há 15, 20 anos atrás, a Globo não usava câmera de celular, ou imagens captadas por câmera de celular, por câmera escondida, por câmera de vigilância. Mas hoje você vai ver uma edição de um telejornal ou um programa dominical e você vai ver uma profusão dessas imagens, né? Porque as pessoas, graças às redes sociais, foram naturalizando esse tipo de imagem, e hoje elas absolutamente se tornaram, eu diria que o consumo dessas imagens hoje é maior do que o consumo das imagens ditas profissionais, né, e que eram produzidas até 20, 30 anos atrás apenas no cinema e na televisão profissionais, né? Então hoje a gente tem se é que eu chamo assim, eu tenho uma certa desconfiança desse termo, mas a gente poderia falar talvez que a gente tem um consumo de imagens que é quase democratizado, assim, graças a essa questão das redes sociais, né? Não sei se a coisa é tão democrática assim, porque existe uma série de variáveis aí que a gente Acho que o Benjamin não tinha previsto esse nível, né? Não tinha. Não tinha. Eu acho que quem chegou mais perto disso, mas já algumas décadas mais adiante, foram o Macho McLuhan, com a ideia de grande irmão e aldeia global e tal, e o Jonathan Crary, né, com aquela ideia que ele vai discutir o século XIX, mas de uma perspectiva que vai ter uma reverberação assim, no futuro. E para mim, que trabalho com som, é mais interessante e fascinante ainda, quer ver como que esses filmes trabalham no som, né? Porque, ao contrário da imagem, aí você falou assim, você perguntou antes, por que A Bruxa de Blair e Hack, né, que tem 2 capítulos específicos no livro? Bom, A Bruxa de Blair porque, embora não seja o primeiro filme de found footage, e na verdade, o primeiro capítulo do livro ele faz uma espécie de pré-história do found footage, retornando até o século XV e falando dos chamados romances epistolares, aqueles romances que eram compostos de cartas escritas por personagens. Nossa. E que as pessoas, os leitores da época, não sabiam se eram personagens da ficção ou se eram pessoas de verdade, né? Então, assim, na verdade, a gente já tem esse instinto voyeur, que é aguçado pelo público do found footage, 500 anos atrás, né? E só mudou de mídia. Era literatura, inclusive os 2 principais romances de horror do século XIX, eles são romances epistolares, né? Drácula e Frankenstein são 2 romances escritos em formato de cartas de personagens, né? Cartas, recortes de jornal e etc. Então é isso, eu juntei tudo e aí transformei num livro. Não, perfeito, muito legal, cara. Queria até poder ficar mais tempo, porque acho que a gente só arranhou a superfície ali do iceberg, né? Pô, mas é bom porque para quem tiver interesse que vá atrás das obras, né? Para fazer esse mergulho mais profundo, né? E onde que a gente pode achar os livros mesmo? Vamos lá. O Found Footage de Horror é um livro físico, né? Um livro de papel. Por enquanto, ele provavelmente vai virar, em algum momento dos próximos meses, também um e-book. Eu estou conversando com a editora a esse respeito, mas a gente só vai colocar essa ideia para frente quando a tiragem inicial do livro em papel terminar, né? A maneira mais fácil de você conseguir o livro é entrando em contato diretamente com a loja virtual da editora. Chama-se Editora Estronha.
Então, estronho.com.br, você pode comprar o livro lá. Eu vou dar minha palavra aqui, 100%, embora seja uma editora pequena e talvez desconhecida, mas é uma excelente editora, e que trabalhou o livro, inclusive, do ponto de vista gráfico e tal, de uma forma muito bonita. E eles vendem o livro de uma maneira muito profissional. Você vai receber seu livro tranquilo, não precisa ter medo, não precisa ter achar que de repente o livro não vai chegar, ou você vai sofrer uma fraude. As pessoas têm medo disso. Mas se ainda assim você tiver amedrontado e achar que não confia muito, o livro está disponível na Amazon, está disponível na Submarino, dá para comprar ele também nessas grandes lojas virtuais, que são mais seguras. E eu poderia dizer assim, eu peguei uma parte significativa da tiragem para vender, né? Isso já faz um mês, mas eu vendi quase tudo. Sobraram assim alguns livros aqui que eu nem estou procurando vender agora no momento, porque eu estou guardando para eventuais devoluções, assim. Por exemplo, a gente não sabe se o correio, que anda prestando um serviço um pouco duvidoso nesses últimos 2 anos aí, se eles estão entregando tudo, né? Tem muitos livros que eu mandei, que eu enviei, que eu fico sempre monitorando um por um. A maioria chegou, está chegando bem, alguns chegam muito rápido, outros demoram muito. Assim, os livros, por incrível que pareça, os livros que eu mandei para Recife, a minha própria cidade, eles estão demorando às vezes 30 dias para chegar. Nossa. Enquanto que eu já mandei livro para Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, São Paulo, Rio, e esses livros às vezes chegam com 3 ou 4 dias. Eu não consigo entender essa coisa da logística dos correios, mas também não vou nem tentar, né? O fato é que eu tenho alguns exemplares ainda, mas eu estou guardando um pouco esses exemplares para eventuais situações em que o livro não chegue, o livro enviado não chega, e eu vou ter que resolver essa situação com quem comprou. Mas se a pessoa quiser entrar em contato comigo, o meu perfil do Instagram aí tá liberado, é o @rcarreiro, e você pode mandar uma mensagem direta que a gente conversa e eu dou as melhores opções aqui, tá bom? E o outro, A Linguagem do Cinema, uma introdução, ele é um e-book, né? Como eu falei, ele não terá, pelo menos nesse momento a gente não está pensando em fazer uma edição impressa. Ele vai ser um e-book, inclusive gratuito, mas ele só vai estar disponível para download no dia do lançamento oficial, que vai acontecer na próxima semana. No dia 22, às 19 horas, vai acontecer um debate no canal do Lápis, o meu grupo de pesquisa no YouTube, e quem tiver interessado pode anotar o endereço, é o tinyurl.com/lápisufpe. Tá? Qualquer dúvida me escreve aí também que eu escrevo, que eu tiro essa dúvida. Mas o debate vai acontecer lá, com eu e mais 3 pesquisadores que fazem parte do grupo, e são 3 pesquisadores assim, importantes. A Débora Polsky, que é professora da Universidade Federal do Paraná e é uma editora de som conceituada, ela fez o som de Tropa de Elite, Ensaio da Cegueira, grande. Legal. Embora seja uma pesquisadora super jovem, mais jovem do que eu. E vou ter também 2 professores de fotografia e de edição que vão discutir aspectos diferentes, né, da questão da linguagem cinematográfica. São o Felipe Falcão, que é professor aqui da Unicap e da UniAES, e o Paulo Souza, que é da Unicap também. E o Paulo, no caso específico dele, está produzindo uma tese de doutorado que é exatamente sobre as mudanças que anda passando a linguagem audiovisual no século XXI, com a espécie de retroalimentação dos games nesse panorama de convergência mediática, né? Game, cinema, televisão, plataformas de streaming, redes sociais, todas elas se retroalimentando e uma influenciando a outra. É um panorama bastante interessante, e ninguém sabe exatamente onde isso vai dar, mas a gente vai tocar nesse debate. E durante o debate, o livro vai ser colocado no ar pela editora da UFPE e aí fica liberado para download indefinidamente.
Perfeito, perfeito. Muito legal. E, gente, eu atesto, o Rodrigo falou que qualquer coisa mandar mensagem para ele, ele é super gente boa, viu? Ele responde mesmo, viu? Independente da questão de saúde, que novamente sou muito grato, assim, por você estar aqui com a gente hoje, né? Ele é guerreiro mesmo, gente. Não deveria nem ser carreira, é guerreiro. Desculpa aí. Você chegou a falar. Vou cogitar mudar de sobrenome aí, pode ser, quem sabe, né? Meu pai não vai gostar muito não, mas a gente tenta. Não, mas é isso, eu não sei se você mencionou aí, eu tô realmente meio doente, tô com... não sei se seria uma suspeita de Covid, porque aqui no Recife está tendo um surto grande de dengue, né? E eu acho que a tendência é que seja mais uma dengue mesmo, pelos sintomas que eu estou sentindo, até porque já estou vacinado, né, para Covid. Ah, que bom. Mas a gente nunca sabe exatamente, então eu estou isolado aqui em casa e não estou passando pela melhor das situações do ponto de vista físico, não, mas estamos aqui. Era importante não só participar e aproveitar todas as oportunidades de divulgação, mas prestigiar a Compós, que é um evento pelo qual eu tenho a maior apreço. Assim, essa Compós já vai ser a minha 10ª, e eu sempre tive feedbacks assim, muito legais dentro da Compós. Inclusive vários, eu acredito que 3 vezes na Compós eu já apresentei artigos sobre comunicações sobre fanfutas de horror. Então, muito uma legal. Parcela desse livro aí que a gente está discutindo aqui hoje veio originalmente das discussões que eu travei dentro do evento da Compós. Então, nada mais justo que eu esteja aqui hoje, de certa forma, tentando retribuir um pouco o que a Compós me deu, assim, em termos de conhecimento e de possibilidade de debate mesmo. Então, agradeço a Compós e, obviamente, agradeço a você pela gentileza.